Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Igreja, diga assim comigo, repita comigo assim, ó. A escolha é minha. A escolha é sua, a escolha é minha. Hoje a gente vai falar sobre isso no livro de Daniel. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Daniel capítulo 1, no verso 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Missionário, o que quer dizer? Igreja, aqui a Babilônia, o povo inimigo, vai vencer o povo de Deus. E eu me questionei, eu falei assim, meu Deus, o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. Como o povo inimigo vai vencer o povo de Deus? Só que lá embaixo vai explicar. O povo estava vivendo uma vida desregrada, uma vida de desobediência. Enquanto eu orava, falava com Deus, Deus me fez uma reflexão assim: Bruna, você tem 3 filhos. Eu disse amém. Se você tem um dinheiro, um presente para dar para um dos seus filhos, e você vê os seus filhos desobedecendo, fazendo coisas que te deixam triste, porque o povo estava fazendo coisas que estava deixando Deus triste, estava idolatrando, se prostituindo, fazendo tudo que era contrário ao que os profetas ensinaram. E Deus falou comigo: você daria para o seu filho? E eu falei: não. Você daria, igreja, se você tem um filho, se você tem condições de dar um presente para o seu filho, muito bom presente, só que seu filho está te desrespeitando, fazendo tudo contrário, você daria? Dificilmente, não daria. Uma mãe que ama o filho, que educa, não daria. E Deus falou: foi por isso que eu deixei o meu povo perecer. Igreja, muitas vezes a gente perece na mão do inimigo, porque a gente não quer dar ouvidos para Deus. Quantas vezes a gente já passou por situações na nossa vida que a gente sabe que foi por falta de obediência a Deus? Quem já passou por isso? Eu já. Desobedeci a Deus, sabia que estava desobedecendo e mesmo assim eu fiz e eu sofri por isso. E o povo deixou Deus de lado. Não quero saber de lei, não quero saber de mandamento, quero viver o agora. Então Deus falou: então tá bom, então vou deixar vocês viverem por si só. E quando teve a guerra entre o povo de Israel e a Babilônia ganhou. E agora o rei Nabucodonosor tinha pegado todos de Israel e tinha feito eles como escravo. E olha o que vai dizer no 2. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Olha o que aconteceu. O rei deu uma ordem para Aspenaz, que era o empregado dele, e disse: Aspenaz, agora que todo Israel é meu, que eu ganhei essa guerra, você vai pegar os nobres, os filhos dos nobres, os melhores, e vai trazer aqui para mim. Eu quero que você entenda o rei Nabucodonosor como o diabo, como o nosso inimigo, amém? Quando eu falar Nabucodonosor, você vai lembrar, é o mal, é o diabo. O diabo, ele fala para os seus seguidores e fala: vai atrás do povo que é de Deus. Vai atrás daqueles que um dia foram chamados desde pequeno para alguma coisa. Vai atrás daqueles que querem trabalhar. Vai atrás daqueles que querem correr atrás dos sonhos. Porque o diabo, gente, não quer quem está na depressão, quem está triste, coitado. Não quer, porque esse já é dele, infelizmente. O diabo quer aquele que está ali na igreja, que está atrás dos sonhos, que não desiste do casamento. Como o diabo quer essas pessoas.
O diabo, que é aquele que foi consagrado na igreja desde pequeno. A avó levou, a mãe levou, levantou no céu na igreja, levantou no altar e falou: esse daqui vai ser um homem de Deus. O diabo fica doido para pegar esses. Doido. O pastor, ele foi consagrado desde pequeno na igreja. E só a gente sabe como foi difícil a nossa libertação. Então, todas as vezes que a gente é consagrado a Deus, de alguma forma o inimigo quer. E o inimigo, que é o rei Nabucodonosor, olha para o Aspenaz e fala: vai lá e pega os inteligentes, pega os nobres, pega os sem defeito nenhum, pega os de boa aparência, pega os inteligentes, porque eles vão me servir. Igreja, o diabo, ele tá doido para que a gente dê uma brechinha, a gente perca a batalha e ele fique com a gente. Continuando, diz assim, 5. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Sabe o que o rei fez? O diabo fez? Vocês vêm, jovens inteligentes, e eu vou oferecer para vocês tudo que eu como. Sabe o que o diabo estava fazendo? Uma troca. Vê se não é isso que ele faz com a gente. Para que você serve a Deus? Esse dinheiro do dízimo que você dá, você pode fazer outra coisa. Para que você vai na igreja? Esse tempo que você vai na igreja, você pode sair com a sua família. Para que você faz isso? Esse tempo que você faz isso, você pode fazer outra coisa. Ele vive oferecendo pra gente outra coisa pra gente ficar confundidos. É só você se lembrar lá de Eva. Gente, foi a serpente que botou maçã. Eu ia falar maçã, mas não pode falar maçã, é o fruto. Foi a serpente que botou o fruto na boca de Eva? Não. A serpente falou assim: Eva. Eva já estava olhando para o fruto, né? Eva, tá vendo esse fruto aí? Se você comer, você vai ficar igual Deus. A Eva falou: então eu vou comer. Comeu. Não é o diabo que coloca brigas no nosso casamento. Ele coloca muitas vezes pensamentos, e aí começa uma discussão. Não é o diabo que pega um cigarro e coloca na nossa boca. Não é o diabo que pega uma lata de cerveja, abre pra gente e faz a gente beber. Não, é as nossas mãos, é as nossas atitudes. E o rei estava dizendo assim: vocês vêm, vocês vão ser meus escravos, mas vocês vão poder comer do que eu como. Vocês vão poder beber o vinho que eu bebo. Lá vocês não pediam beber vinho, não é? O povo de Israel não pode beber vinho, não. Aqui pode beber vinho. Pode beber vinho, pode comer o que eu como. E os jovens devem ter ficado maravilhados. Nossa, vamos comer o que o rei come. Só que eu vou te falar uma coisa. Esse rei aqui, você leu lá em cima que a casa do tesouro do Deus dele era com D minúsculo. Ele não servia ao Deus de Israel, ele servia ao Deus de Baal. Então tudo que ele fazia era oferecido aos deuses dele. Essa comida que ele estava oferecendo, sabe para quem que era oferecido? Para os deuses dele. Tudo que ele estava oferecendo para esses jovens aqui do povo de Deus era oferecido aos demônios. Muito cuidado quando você está fazendo o que é certo, aí vem alguém te oferecer uma coisa que você acha que é errado. Se você já está achando que é errado, é porque o Espírito Santo já está gritando dentro de você: é errado, foge, corre. Só que às vezes a gente está querendo tanto que a gente fala: não é a voz de Deus não. Ainda mais a gente mulher, a gente é complicado. Quando a gente bota uma coisa na cabeça, a gente vai até o fim porque a gente acha que é certo. E o Espírito Santo está gritando: não faz isso, não faz isso. Vamos continuar. No 6, diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Primeiro, que a gente aprendeu: o inimigo vai sempre oferecer algo em troca. Vai sempre querer as pessoas que foram consagradas a Deus. E agora o terceiro, a gente vai aprender que ele quer mudar até o jeito de ser da pessoa. Esses homens chegaram com os nomes deles. Os nomes lá de Israel que foram escolhidos. O nome deles eram, Daniel se chamava Beltesazar. Esse foi o nome
que a mãe escolheu para ele. O Ananias se chamava Sadraque. O Misael se chamava Mesaque. O Azarias se chamava Abednego. Só que o inimigo não queria que eles se lembrassem de onde eles tinham vindo. O inimigo falou assim: se eu deixar ele se chamar Sadraque, se eu deixar ele se chamar Mesaque, eles vão se lembrar que eles eram de quem? De Deus. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar esse nome. Eles não podem mais se chamar como eram conhecidos. Eu tenho que mudar. O inimigo, ele vai querer mudar o seu jeito de ser. Ele vai querer mudar o jeito que você fala. Ele vai querer mudar o jeito que você se comporta, só para você não se lembrar que Deus te chamou. Aqui, o inimigo queria mudar o nome deles e mudou, porque ele já tinha domínio sobre eles. Então, olha lá no 8, o que acontece? É o meu versículo favorito. Olha que lindo, gente. Resolveu Daniel, o que? Leia para mim. Resolveu Daniel firmemente. Lê de novo. Resolveu Daniel firmemente. Sabe o que Daniel disse? Eu não quero. Está me oferecendo banquete, está me oferecendo isso, eu não quero. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu acho lindo essa parte. Resolveu Daniel firmemente. Daniel não precisou ninguém falar: ó, Daniel, lembra que tu é crente, lembra que tu é lá de Deus, não pode não, Daniel, sai daí. Daniel resolveu firmemente. Sabe quando você tá vendo que tá todo mundo fazendo errado, as amigas, os amigos, aí você resolve firmemente: eu não vou fazer o que é errado. Ninguém precisa vir falar com você. Você resolve dentro de você: eu não vou fazer o que é errado, eu vou fazer o que é certo. Daniel, ele resolveu firmemente dentro dele: eu não vou me contaminar. E a gente já sabe da história. Daniel vai fazer o jejum, o anjo vai aparecer para ele, o anjo vai tocar nele, Deus vai falar: ô Daniel, homem amado. Ele vai ficar mais bonito do que os outros, porque vai todo mundo comer frango, vinho, vai ficar engordando. E Daniel lá, só nos legumes, só no jejum. Gente, o inimigo está aí, querendo nos oferecer. Domingo o pastor pregou isso, né? Que o diabo apareceu lá para Jesus e ofereceu tanta coisa para Jesus. Só que Jesus foi resistindo, e o diabo teve que fugir. O segredo é resistir. Resistir. Diabo apareceu: sai de mim, diabo, sai. Hoje de tarde eu preguei sobre o pensamento. Chegou um pensamento ruim: sai de mim, pensamento, sai. No 2 passos para você. O diabo veio oferecendo banquete, eu não aceito. Eu sou crente. Esses dias eu falei assim: meu filho, você é crente? Ele falou: eu não, Deus me livre. Falei: não, filho, crente, que significa crer em Deus. Ele está ali atrás, ó. Somos crentes, cremos em Deus. Então não precisa ninguém lembrar pra gente isso. A gente tem que resolver dentro de nós, firmemente, não se contaminar. Não tem ninguém que pode fazer isso por você. Eu até posso te dar um conselho, mas você vai fazer o que você quiser. Não é verdade? A gente faz o que a gente quer. Por isso que o título foi: a escolha é minha. Deus hoje trouxe pessoas aqui para falar: você tem feito escolhas que estão me preocupando. E eu te trouxe aqui só para você se lembrar: ande pelo caminho certo. Há 2 caminhos, ande pelo caminho certo. Porque o caminho certo vai te levar à salvação, e o caminho errado à perdição. Sua família está atrás de você. Você pensa que seus filhos não estão te olhando, mas está todo mundo te olhando. Ó, minha mãe lá, para a igreja. Ih, faltou hoje, hein? Ó. A gente pensa que não tem ninguém vendo a gente, mas está todo mundo vendo a gente. Às vezes a gente pensa que não tem ninguém falando, mas está todo mundo falando. E por isso que a gente tem que ter o cuidado de cumprir o que a palavra manda a gente cumprir. Não foi a serpente que obrigou Eva a comer, foi ela. Então tudo que aconteceu na nossa vida foi a pata imunda de Satanás, mas foi nossa opção cair. Então resolva hoje firmemente não se contaminar. Lá em Deuteronômio, Deus pergunta para o povo dele, ele propõe, diz assim:
Quem quiser abrir, pode abrir. Deuteronômio 30 diz assim, a partir do verso 15: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e se multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Deus, Ele está propondo, Ele não está obrigando ninguém. Ele está propondo, você escolhe a vida ou a morte. A gente, claro que vai falar o quê? Eu quero a vida. Só que Ele fala, se você escolhe a vida, então guarde os meus mandamentos, me obedeça, cumpra. Porque foi isso que o povo de Israel não fez. Por isso que perdeu a batalha. Deus queria dar vitória para aquele povo, gente. O povo de Israel é geração eleita, é um povo amado. Mas vivem desobedecendo a Deus. Vive desobedecendo. A Bíblia diz que a nação que busca o Senhor, ela é boa. Muitas vezes não acontecem coisas ruins no nosso Brasil porque, querendo ou não, nós brasileiros somos um povo que busca a Deus. Somos um povo de fé. Às vezes a gente vê tanta coisa errada aí fora, mas tem muita gente que busca a Deus aqui nesse Brasil. Tem muita gente de fé. É só você olhar para a sua vida. Quantas coisas você já passou, mas você continua. A gente é forte, a gente é de fé. Por isso que Deus é na nossa vida. Se a gente não vigiar, a gente cai. Amém? Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Tem uma história de um homem que ele foi preso. Ele fez umas coisas erradas. E ele ficou preso 10 anos. E ele ligou para a mãe e falou assim: mãe, eu estou saindo da cadeia. Se você me aceitar de volta, ele mandou uma carta. Ele falou: mãe, se você me aceitar de volta, coloca uma bandeira branca na janela da sua casa, porque o trem vai passar em frente. Se eu ver uma janela branca, se eu ver uma bandeira branca, eu vou parar e vou saber que vocês me perdoaram. Porque aquele filho tinha feito coisas que tinham entristecido os pais. E ele passou com o trem. E lá estava a bandeira branca e a casa toda pintada de branco. Igreja, o que quer dizer isso? O Pai te perdoa. Errou, o Pai te perdoa, o Pai te aceita. Esse altar aqui hoje está branco para todos aqueles que querem voltar. Todos aqueles que fizeram coisas que entristeceram o Pai, o altar aqui está branco. Jesus está te chamando, volte logo, volte logo. Eu te aceito, mas para de errar. Errar é humano, mas ficar errando sempre é burrice. Eu falo isso para os meus filhos. Vamos errar na vida? Vamos, mas viver errando é burrice. Já não basta eu ver o erro dos outros, eu tenho que fazer o erro também. Então, igreja, Jesus está te chamando. Coloque as mãos no seu coração. Jesus marcou encontro com você.